Era um tempo muito difícil para o povo de Israel. Eles tinham desobedecido a Deus e, por causa disso, estavam sofrendo nas mãos de um povo muito malvado chamado Midianitas. Esses inimigos vinham montados em camelos, como um exército enorme, e destruíam tudo o que viam pela frente. Eles pegavam a comida, levavam os animais e deixavam os israelitas passando fome. O povo estava com medo, muito medo. Em meio a tudo isso, havia um homem chamado Gideão. Ele não era rei, nem soldado, nem alguém importante. Era só um homem simples, trabalhador e bem tímido. Ei, amiguinhos, vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais. Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. Sabe onde ele estava? Escondido num lugar chamado lagar, que era usado para pisar uvas. Mas, naquele dia, ele não estava fazendo suco de uva. Não. Ele estava malhando trigo escondido, porque tinha medo que os midianitas o encontrassem e levassem tudo embora. E é nesse momento, no silêncio daquele lugar, com o coração de Gideão cheio de preocupação, que algo incrível acontece. Anjo do Senhor aparece e se senta debaixo de uma árvore. Com uma voz poderosa, ele olha para Gideão e diz: "O Senhor está com você, homem valente." Gideão se assusta. Homem valente. Ele deve ter pensado. Na verdade, Gideão não se sentia corajoso. Ele se sentia pequeno, fraco, inseguro e com medo. Então, ele responde ao anjo com uma pergunta cheia de dor: "Se o Senhor está conosco, porque tudo isso nos aconteceu? Onde estão todos os milagres que ouvimos dos nossos pais? O Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas." Mas o anjo olha firme para ele e diz: "Vai nessa tua força, Gideão. Você vai libertar Israel das mãos dos midianitas. Sou eu quem está te enviando." Gideão fica ainda mais confuso. Ele olha para si mesmo e diz: "Mas, Senhor, como eu posso salvar Israel? Minha família é a mais pobre de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai." Era como se Gideão dissesse: "Senhor, o Senhor escolheu a pessoa errada. Tem gente muito mais forte e corajosa por aí, mas Deus não erra em suas escolhas." Então o Senhor responde com uma promessa maravilhosa: "Eu estarei com você, e você derrotará os midianitas como se fosse um só homem." Gideão ainda estava inseguro. Aquilo tudo parecia grande demais para ele. Por isso, ele fez um pedido ao anjo: "Se de fato eu encontrei favor aos teus olhos, me dá um sinal de que é o Senhor mesmo que está falando comigo." E sabe o que ele fez? Gideão correu para casa, preparou uma oferta com carne e pão sem fermento, colocou tudo numa cesta e trouxe também um pouco de caldo. O anjo mandou ele colocar tudo sobre uma rocha e derramar o caldo por cima. E então, zap! O anjo tocou a ponta do cajado na carne e no pão e saiu fogo da rocha. Tudo foi consumido num instante, e o anjo do Senhor desapareceu. Gideão ficou apavorado. Ele gritou: "Ai de mim! Vi o anjo do Senhor face a face." Mas o Senhor falou com ele, acalmando seu coração: "Passeja com você. Não tenha medo. Você não morrerá." Ufa! Que alívio! E, naquele mesmo lugar, Gideão construiu um altar e o chamou de "O Senhor é Paz." E assim começa a grande missão de Gideão, um homem simples, escondido, com medo, mas escolhido por Deus para fazer algo extraordinário. Porque quando Deus está conosco, até o menor pode ser um herói. Depois daquele encontro incrível com o anjo do Senhor, Gideão já sabia, Deus estava com ele. Mas, antes de lutar contra os inimigos lá fora, os poderosos midianitas, Deus queria que ele enfrentasse um inimigo bem mais perto, um ídolo falso, que estava bem no meio do povo de Israel. Sim, o povo de Deus havia se afastado do Senhor.
e estava adorando um deus falso chamado Baal. E o pior de tudo, até o pai de Gideão tinha um altar de Baal construído na cidade. Imagina só, um altar bem grande, com uma estátua de pedra, onde as pessoas ofereciam cultos ao Deus que não é Deus. Isso entristecia muito o coração do Senhor. Então, numa noite tranquila, Deus falou com Gideão de novo: tome o boi do seu pai, o segundo boi de 7 anos de idade, derrube o altar de Baal que pertence ao seu pai, corte o poste sagrado de Azerá que está ao lado dele e construa um altar para mim, o Senhor, sobre essa rocha, no lugar mais alto. Use a madeira do poste para queimar o sacrifício. Uau, que missão ousada! Mas Gideão era obediente. Mesmo com o coração acelerado e o medo batendo forte, ele confiou em Deus. Ele chamou 10 servos de confiança e disse em voz baixa: vamos fazer o que Deus mandou, hoje à noite. Sim, à noite. Porque Gideão sabia que se fizesse isso de dia, o povo da cidade ficaria furioso e talvez até tentasse machucá-lo. Então, enquanto todos dormiam, ele e seus servos foram até o altar de Baal. Com mãos firmes e coragem dada por Deus, derrubaram a estátua, quebraram o altar em pedaços e cortaram o poste de Azerá que estava ao lado. Depois, Gideão construiu um novo altar, agora para o verdadeiro Deus de Israel. Colocou a madeira do poste como lenha, pegou o boi e o ofereceu ali, em adoração ao Senhor. Era um novo começo, mas no dia seguinte, ai, a cidade inteira acordou e viu o altar de Baal destruído. Alguém gritou: quem fez isso? Começaram a procurar pistas. Olharam pegadas, perguntaram para vizinhos e, logo, descobriram: foi Gideão, filho de Joás. O povo ficou furioso. Eles marcharam até a casa de Joás, o pai de Gideão, e gritaram: traga seu filho para fora. Ele deve morrer, porque destruiu o altar de Baal. Mas olha só o que aconteceu. O pai de Gideão, que antes tinha um altar de Baal, mudou completamente. Ele se levantou e respondeu com coragem: vocês vão defender Baal, vão salvá-lo. Se ele é mesmo um Deus, que lute por si mesmo. Afinal, foi o altar dele que foi derrubado. Com essa resposta, o povo ficou quieto. E a partir daquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, que significa que Baal lute contra ele. E sabe o que aprendemos aqui, crianças? Que antes de vencermos as grandes batalhas de fora, precisamos tirar os ídolos de dentro do coração e da nossa vida. Gideão foi corajoso, mesmo com medo, ele obedeceu a Deus, enfrentou os costumes errados do seu povo e deu o primeiro passo para a libertação de Israel. E tudo isso foi só o começo. Depois que Gideão obedeceu a Deus e destruiu o altar de Baal, o Senhor começou a preparar o coração dele para algo ainda maior. Os inimigos, os midianitas, os amalequitas e outros povos do leste estavam se reunindo com seus exércitos. Eles eram tantos, mas tantos, que a Bíblia diz que pareciam gafanhotos cobrindo o chão e seus camelos pareciam grãos de areia na praia, de tão numerosos. Mas Deus já tinha escolhido o libertador de Israel, Gideão, e ele começou a se preparar para a guerra. Com o toque da trombeta, Gideão convocou os homens das tribos vizinhas. Vieram soldados de Manassés, Azer, Zebulon e Naftali. E, quando contaram todo mundo, uau, eram 32.000 homens. Um exército e tanto. Mas aí, algo inesperado aconteceu. Deus olhou para aquele montão de soldados e disse: Gideão, tem gente demais. Demais, Senhor. Gideão deve ter pensado, mas os inimigos são incontáveis. E Deus explicou: se vocês vencerem com esse tanto de soldados, o povo pode pensar que foi pela força deles mesmos. Mas eu quero mostrar que a vitória virá de mim, e não do poder humano. Então Deus deu uma ordem curiosa, anuncial: povo, que quem estiver com medo pode ir embora para casa. E sabe o que aconteceu? Gideão obedeceu e fez o anúncio. E, surpresa, 22.000 homens deram meia volta e foram embora. Ficaram só 10.000. Gideão deve ter engolido seco, mas ainda achou que dava para lutar.
Só que Deus olhou de novo e disse: ainda tem gente demais. Ainda, Senhor. Gideão deve ter pensado, já com os olhos arregalados. Então Deus disse: leve os soldados até o riacho. Lá, eu vou mostrar quem deve ir com você e quem deve voltar. Então Gideão levou os 10.000 até a água, e Deus deu uma nova instrução: observe como eles bebem água. Os que pegarem a água com as mãos e levarem à boca, como quem está atento, esses são os escolhidos. Mas os que se ajoelharem e colocarem o rosto direto na água, esses devem voltar para casa. Gideão ficou ali, observando cada soldado, um por um, e quando terminou de contar, adivinha quantos beberam com as mãos, atentos, como verdadeiros guardiões? Só 300 homens. Isso mesmo, de 32.000, sobraram apenas 300 soldados. E Deus disse com firmeza: com esses 300 homens, eu libertarei Israel e entregarei os midianitas em suas mãos. Uau! Que momento incrível! Gideão deve ter olhado para aqueles poucos homens e pensado: só o Senhor mesmo para fazer isso funcionar. Mas agora, não havia dúvidas. A vitória não dependeria da força, do número ou das espadas. A vitória seria de Deus. E assim, com fé, coragem e apenas 300 guerreiros atentos e obedientes, Gideão se preparou para a maior batalha da sua vida. E o melhor ainda está por vir. Gideão agora estava com apenas 300 homens. Isso mesmo, só 300. E do outro lado, o exército inimigo era tão grande que ninguém conseguia contar. A Bíblia diz que eles eram como gafanhotos sobre o vale, e seus camelos como a areia do março. Eram milhares e milhares de inimigos. Mesmo sabendo que Deus estava com ele, o coração de Gideão ainda estava meio apertado. Sabe quando você quer confiar, mas ainda sente um friozinho na barriga? Foi assim com ele. Ele era um homem obediente e escolhido por Deus, mas ainda era humano, como eu e você. E foi justamente nessa hora, quando Gideão precisava de um empurrãozinho de coragem, que Deus o surpreendeu com um plano especial. Durante a noite, Deus falou com ele: levante-se, Gideão, e desça ao acampamento dos midianitas, pois eu entreguei aquele exército em suas mãos. Mas, se você ainda estiver com medo, leve com você o seu servo, Purá, e ouça o que eles estão dizendo. Isso vai te encorajar. Gideão, claro, estava com medo sim. Então ele chamou seu fiel servo, Purá, e os dois foram se esgueirando no escuro, bem quietinhos, até o acampamento inimigo. Imagina só, 2 israelitas andando entre milhares de soldados, escondidos, tentando não fazer barulho nem pisar num galho seco. Eles se aproximaram devagarzinho, e então pararam perto de uma barraca, onde 2 soldados midianitas estavam conversando bem baixinho, como quem está contando o segredo antes de dormir. Um deles disse: tive um sonho estranho esta noite. Sonhei com um pão de cevada que rolava pelo acampamento, e ele bateu numa tenda com tanta força que a tenda virou, caiu e ficou toda esparramada no chão. Gideão ficou ouvindo, curioso. E então, o outro soldado respondeu: isso só pode ser a espada de Gideão, o israelita. Deus entregou todo o nosso exército nas mãos dele. Uau! Gideão ficou paralisado de surpresa. Ele nem precisou lutar, nem levantar espada, nem fazer discurso. Deus mostrou em um sonho aos próprios inimigos que eles já estavam derrotados. Deus estava mexendo até nos pensamentos dos soldados midianitas, mostrando que a vitória já era certa. E sabe o que Gideão fez naquele momento? Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio da noite, talvez ainda escondido entre as pedras, com o coração cheio de gratidão, e ele adorou ao Senhor. Sim, ele não correu para chamar os soldados. Logo, antes de tudo, ele parou para louvar a Deus, reconhecendo que não era pela força dele, mas porque Deus é maravilhoso, poderoso e fiel. E naquele momento, Gideão voltou correndo para o acampamento dos 300 homens, agora com um sorriso no rosto, coragem no peito e fé firme no coração. Ele sabia que a batalha já estava vencida mesmo antes de começar. E o mais incrível é que tudo isso aconteceu porque Deus se importou com o medo de Gideão e cuidou do coração dele com carinho. Deus mostrou que está perto, até nas
Noites mais escuras, quando a gente acha que está sozinho. A noite havia chegado. O céu estava escuro, cheio de estrelas, e o silêncio do acampamento inimigo parecia calmo. Mas era calma antes da grande surpresa de Deus. Gideão estava pronto. Ele olhou para os 300 homens escolhidos, que estavam ao seu lado, e então começou a explicar o plano de batalha mais diferente e corajoso que alguém já tinha ouvido. Homens, prestem atenção. Gideão disse com voz firme: Deus está conosco, e Ele mesmo nos dará a vitória. Mas não vamos usar espadas nesta noite. Vamos usar tochas, cântaros e trombetas. Imaginem a cara dos soldados. Tochas, cântaros, trombetas e as espadas, Gideão. Mas ninguém reclamou. Eles confiavam no seu líder e sabiam que Deus estava guiando tudo. Gideão dividiu os 300 homens em 3 grupos de 100 soldados. Cada um recebeu uma trombeta, um cântaro de barro que parecia uma jarra grande, e uma tocha acesa, mas a tocha ficava escondida dentro do cântaro, para que ninguém visse a luz até a hora certa. Então Gideão explicou: vamos rodear o acampamento dos midianitas. Quando eu tocar a trombeta, vocês farão o mesmo. Quebrem os cântaros, levantem as tochas e gritem bem alto comigo, pelo Senhor e por Gideão. Uau! Era um plano ousado e criativo e totalmente guiado por Deus. Lá foram eles, marchando em silêncio pela noite escura. Os 300 se posicionaram ao redor do vale onde o exército inimigo dormia. Lá embaixo, os midianitas estavam deitados, roncando, despreocupados. Mal sabiam que estavam prestes a ser surpreendidos pelo exército de Deus. Tudo ficou quieto, até que, de repente, Gideão soou sua trombeta com toda a força. Imediatamente, os outros 299 soldados fizeram o mesmo. O som ecoou nos montes como um trovão. Creche, craque, pá. Todos quebraram os cântaros ao mesmo tempo, revelando as tochas brilhantes no meio da escuridão. E, como se fosse um só coração, todos gritaram, pelo Senhor e por Gideão. Acordados com o som de guerra, com luzes em todos os lados e um barulho ensurdecedor, os midianitas ficaram apavorados. Eles pensaram que estavam cercados por milhares e milhares de soldados. Foi uma confusão só. Alguns correram sem saber para onde ir, outros tropeçaram nas tendas, e até começaram a atacar uns aos outros por engano, achando que eram inimigos. O acampamento virou um verdadeiro caos. E, no meio daquela confusão toda, o povo de Israel nem precisou levantar uma espada. Sim, crianças. A vitória veio sem armas afiadas, sem soldados fortes, porque quem lutou por Israel foi o Senhor. Os inimigos fugiram, derrotados pelo poder de Deus. E o povo de Israel viu com os próprios olhos que a fé, a obediência e a coragem são muito mais fortes do que qualquer exército gigante. E assim termina a grande batalha de Gideão, um homem simples que um dia teve medo, mas que acreditou nas promessas de Deus. E com apenas 300 homens, trombetas, tochas e a mão poderosa do Senhor, ele venceu uma guerra que parecia impossível. Porque, quando Deus está no comando, o impossível acontece.